Olá, bom dia. 30 de janeiro, 30º dia da nossa série Gotas de Sabedoria. E o tema de hoje da nossa meditação é humildade, contentamento e dependência. Essa é a porção de hoje para 30 de janeiro. Fica comigo aqui você, que desde o dia primeiro está aqui nos acompanhando, sendo edificado. Vamos para esse tempo aqui de edificação, de gotas de sabedoria. Provérbios do rei Salomão da Bíblia. Vamos orar, amém? Deus, obrigado, Deus, por mais um dia, Pai, por esse 30º dia, por mais esse momento de podemos, ó Deus, ser edificados, ó Deus, sermos cheios da Tua palavra da sabedoria que vem do Teu coração, que vem de Ti, a mesma sabedoria que o Senhor estabeleceu o firmamento e toda a criação, Deus, todas as coisas o Senhor criou por meio da sabedoria do Senhor. Essa sabedoria que vem a Deus está disponível para nós, que nós tenhamos, por meio do Teu Espírito Santo, discernimento, entendimento para sermos, ó Deus, sábios, ó Deus, conforme o desejo do Senhor. Pedimos a Tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Então é isso. O devocional de hoje vai falar sobre a sabedoria da pequenez. E o que é isso, né? O sábio Salomão, no capítulo 30, então, atribuído a uma pessoa, um personagem de nome Agur, um rei misterioso, né? Famoso, né? Porém, o texto da Bíblia não fala profundamente sobre essa pessoa. Nesse capítulo 30, né, ele muda o tom da série. Ele começa com uma confissão de humildade radical. Agur então reconhece que não tem inteligência dos homens se não tiver o conhecimento do Santo. Se ele não tiver o conhecimento de Deus, ele não terá a inteligência dos homens. A sabedoria aqui é entender que Deus é a fonte de toda a verdade e que a sua palavra é pura e provada. Bem, adicionar algo aos seus ensinamentos é perigoso e insensato. É o que o texto ensina. Bem, um dos pontos mais práticos hoje, né, é a famosa oração pelo equilíbrio. Esse personagem Agur pede a Deus que o livre da falsidade e lhe dê apenas o pão necessário. É um apelo contra os extremos, né? A riqueza excessiva pode gerar orgulho e negação de Deus, enquanto o outro extremo, né, a miséria extrema, pode levar ao desespero e ao pecado. Ou seja, ele ensina que nenhum extremo faz bem para o homem. Nem muita riqueza, nem muita miséria. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio. No capítulo também, ele nos ensina a olhar para a natureza. Por exemplo, para os insetos menores, né, como a formiga, os animais menores, os coelhos e as lagostas. Bem, para aprendermos sobre estratégia, né, união e resiliência. Provando que Deus deu sabedoria até às criaturas mais pequenas para sobreviverem e prosperarem. Bem, eu trago aqui alguns textos de destaque aqui, né? Nesse capítulo 30, o verso 5, por exemplo, fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. O verso 8 e 9 fala que mantém longe de mim a falsidade e a mentira. A oração de Agur é essa, né? Manter longe dele a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Ele pede apenas o necessário, o alimento. Para que não suceda que, estando ele farto, né, ele negue a Deus, sendo pobre, venha a furtar. Provérbios 30, 24 fala que essas 4 coisas, né, são das mais pequenas da terra, mas são extremamente sábias. E dá continuidade no verso 25: as formigas não são um povo forte,
todavia no verão preparam o seu mantimento. E o verso 32, né? Se procedeste loucamente, exaltando-te, põe a mão sobre a boca. Bem, o verso 5 é o versículo de ouro para esse capítulo, né? E o verso 5 eu quero aqui repeti-lo, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E ele nos ensina aqui, então, com esse versículo de ouro, né? Que não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento. Toda a palavra é pura, né? Toda a palavra ela é inspirada. E nós podemos ter a palavra do Senhor como, de fato, um instrumento de defesa. Um exemplo que ele cita aqui é o escudo, né? Para aqueles que confiam nela. Bem, aplicação prática, né? A sabedoria de hoje foca no equilíbrio e na observação. Equilíbrio e observação. E divide aqui em 3 tópicos, né? A dieta do contentamento, o escudo da palavra, mão sobre a boca. Vamos ver cada um desse aqui, né? Dieta do contentamento. Avalie a sua relação com o que possui. Você está constantemente ansioso por ter mais ou consegue descansar com o pão necessário? É uma pergunta, né? Você está sempre em busca de acrescentar mais e mais e mais ou se contenta com o que tem? Pratique hoje a gratidão pelo que já tem, aplicando o equilíbrio do verso 8. E eu acrescento aqui Filipenses 4, né, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, verso 12 e 13. Paulo fala assim, né? Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aqui nos dá aqui um ensinamento também acerca do contentamento. Um outro tópico aqui de aplicação prática é o escudo da palavra. E o que é o escudo da palavra? Diante de qualquer dúvida ou medo, hoje recorra à palavra de Deus. Não importa o nível desse medo, se é pequeno, se é grande, recorra à palavra. Se ele prometeu, a palavra é pura e servirá de escudo para a sua mente e coração. Isso está lá no verso 5. Mão sobre a boca. O que seria isso? Se você sentiu o impulso de se gabar ou de agir com arrogância hoje, com certa altivez, né? Aplique então o versículo 32, e eu vou repetir o versículo 32 aqui, ó. Se procedeste loucamente, exaltando-te, põe a mão sobre a boca. O silêncio humilde é melhor do que a exaltação vazia. E como último tópico aqui, eu quero falar do desafio do dia. O desafio do equilíbrio e da observação, né? Hoje o seu desafio é duplo, né? Oração de Agur, lição das pequenas coisas. Bem, faça a oração dos versículos 8 e 9. Vamos lá. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue, ou que, sendo pobre, venha a furtar. Pedindo então a Deus que alinhe os seus desejos então, financeiros e materiais, né, à vontade dele, buscando o equilíbrio e o contentamento. Lição das pequenas coisas, né? Vamos ver. Algo pequeno hoje, observe algo pequeno hoje, né? Observe. Às vezes um inseto, uma formiguinha, um besouro, um detalhe no seu trabalho, uma planta. Reflita sobre como a sabedoria divina se manifesta ali. Use essa lição para resolver um problema seu através da estratégia e da paciência.
aplique isso, né? Tal como as formigas no verso 25. O texto aqui de Provérbios 30 vai de fato nos ensinar a nós nos movemos conforme os pequenos insetos aqui. Por isso que o título devocional é a sabedoria da pequenez. Bem, essa é a porção de Provérbios 30 para hoje, né? Você pode ler esse texto todo, reserve um tempo no seu dia e medite em todo o capítulo. Você vai ser edificado poderosamente. Aproveito aqui para te lembrar de você compartilhar o link dessa transmissão, dessa mensagem. Vai lá nas nossas redes sociais também e curta lá e comente. Mas comente mesmo, viu? É importante nós sabermos como isso tem sido edificante para você. Eu fico por aqui e amanhã será o Provérbios 31. Provérbios especial, vai falar tremendamente sobre a mulher virtuosa. Você não pode perder. Te espero aqui amanhã no mesmo horário. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.